Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Informática para a Vida. Seguindo sobre a nossa série de rede de computadores, vamos falar sobre os elementos de uma rede. Antes, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Vamos lá? Vamos falar então desses elementos de uma rede de computadores. Bom, os elementos de rede constituem-se nos principais componentes de hardware que faz a interconexão entre os segmentos de uma rede. A placa de rede, né? O que é uma placa de rede? A placa de rede ou interface de rede permite que computadores se comuniquem em uma rede de computadores. No mercado, existem diversos modelos de placa de rede que variam de acordo com a arquitetura, ou seja, suas especificidades para determinada tecnologia de rede, ou seja, ela vai variar de acordo com a sua demanda e o que você precisa. Cada fabricante vai ter as suas especificidades e a capacidade, vamos dizer assim. Quando escolher uma placa de rede? Bom, não utiliza uma placa de rede padrão Tokyo em uma rede padrão Ethernet, pois ela não conseguirá comunicar-se com as demais. As escolhas de uma placa de rede é importante verificar se ela suporta a taxa de transmissão que você deseja. Não utilizar um hub ou switch de 1 GB e placa de rede que suporta apenas 100, pois a taxa restante será de apenas 100 MB, né? Ou seja, sempre de acordo com o dispositivo ficará mais lento, ou seja, não adianta você ter uma rede com uma capacidade monstruosa e os dispositivos fracos, né? Ou você tem uma rede pequena e um equipamento muito forte, muito potente. Então tem que adequar ao que você tem com o que você precisa. Verificar se sua placa de rede possui LEDs, né, próximo ao conector, pois normalmente indicam o status da placa com o link estabelecido, né, luz verde piscando no painel traseiro do seu computador, que vai indicar então aí a sua conexão. Então aí nós temos então a importância, né, você analisar, verificar a placa de rede, o que você precisa, a demanda, né, verificar o que você precisa com a necessidade que você tem. Temos os hubs, né? Antes tinha os hubs, né? O que é os hubs? Os hubs atuam na camada 1 física. São dispositivos de rede repetidores para múltiplas portas. Os modelos de hub possuem entre 4 a 48 portas, tipo 4, 8, 12, 16, enfim, são os pares de porta, né? Quando um pacote é recebido em uma porta, ele é copiado para outras portas. Esse era o hub, né? Os modelos de hub mais modernos chamavam de gerenciáveis, porque permitiam, por meio de um software de gerenciamento, que o administrador da rede monitore o tráfego nas portas do hub, habilitando e desabilitando os remotamente, ou seja, havia um software que havia então esse controle, né? Esse hub ele foi substituído pelo switch, repetidores. Geralmente os repetidores são utilizados para interligação de duas ou mais redes idênticas. Atualmente, atuando em nível físico, os repetidores simplesmente recebem os pacotes de cada uma das redes e interligam, fazendo uma comunicação, né? Retransmitem, né, nas demais redes sem realizar qualquer tipo de tratamento, ou seja, ele só pega e encaminha. A observação que permite unir dois hubs utilizando muitas distâncias. Você poderá utilizar um repetidor. Por exemplo, você tem uma rede com uma quantidade de portas de hub, você quer estender para um outro determinado local um pouco mais longe, você pega um cabo, interliga através desse repetidor, ele vai repetir daquela rede para outro hub, a interconexão. Então o repetidor e o hub a gente viu aqui, né? Temos os switches. O que são os switches? Dispositivos de rede que atuam como filtro e encaminhador de pacotes com base no endereço de destino. Os switches atuam na camada 2. Camada de enlace também existe, que atua na camada 3, na camada de rede, que pode filtrar os pacotes de forma mais eficiente e inteligente. O principal benefício de um switch é o desempenho da rede, pois diferentemente do hub, né, que entrega o pacote recebido em todas as portas, o switch analisa o pacote e encaminha a porta específica
do endereço destinado, ou seja, lá no hub, ou seja, ele recebia um pacote, ele tem 48 portas, por exemplo, ele redistribuía para todo mundo. No switch não, ele recebe, é destinado para uma pessoa, e o switch ele tem 48 portas, por exemplo, ele destina especificamente para aquela porta de destino, ao contrário do hub que envia para todo mundo carregando a rede, vamos dizer assim, né? Sobrecarregando a rede. Temos ainda mais equipamentos, os roteadores. O que são os roteadores? Serve para interligar duas redes separadas. Ele atua na camada de rede no modelo OSI e por isso conseguem rotear os pacotes que destinam-se a outra rede diferente dos bridge. Esse dispositivo possui tabelas que roteiam tabelas de roteamento que identificam em que porta o roteador ou pacote precisa ser entregue. Os roteadores podem interligar várias redes diferentes situadas em locais remotos. A internet, por exemplo, é formada por milhares de roteadores que, por exemplo, quando acessam uma página de um sinal, deve passar aos roteadores. As páginas carregará rapidamente se todos os roteadores estiverem livres. Caso contrário, pode ser que a página demore um pouquinho mais para ser carregada. E ainda temos modems, temos outros tipos de elementos, né, que constituem uma rede, os computadores e os dispositivos que conectam a esses elementos da rede, tá bom? Rede de computadores. Falamos então aqui um pouco sobre alguns elementos da rede mundial de computadores, né? As redes que fazem essa ligação entre todo mundo. Você curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais, que ajuda muita gente aqui com o crescimento do nosso projeto. Até mais!